Bom, e aí gente, tudo bom? Eu me chamo Guilherme e hoje a gente vai falar do experimento da difração no fio de cabelo. Ele é basicamente uma adaptação do experimento da fenda dupla, só que com o fio de cabelo. Bom, é muito importante quando a gente vai falar disso, falar dos fenômenos ondulatórios que existem, né? Fazer uma breve revisãozinha. Os fenômenos ondulatórios eles ocorrem sempre que as ondas entram em contato com alguma coisa que não seja ela mesma. Seja mudança de meio, esbarrar em objeto, ou mesmo interferir em outra onda, já conta como um fenômeno ondulatório. E quais são eles? Bom, a gente tem 6 principais. A refração, a aqui é reflexão, galera, não é refração, tá errado essa imagem aqui. Absorção, essa é a refração, que a reflexão, bom, como a gente já sabe, reflete. A refração é quando ela muda o caminho na troca de meio. A dispersão, a difração, a interferência e a polarização. Mas pra gente, nesse experimento, aí que tá o negócio. A gente não vai usar só a difração, a gente também usa a interferência para esse experimento. Bom, a interferência ela consiste na superposição de duas ondas no espaço, ou seja, basicamente você tem uma onda aqui e a outra onda junto dela. Quando as duas ondas têm a mesma frequência, a gente diz que elas estão em fase, ou seja, elas estão acontecendo basicamente na mesma. Quando uma sobe, a outra sobe também, que nem a imagenzinha está mostrando pra gente, nós temos uma interferência construtiva. Ou seja, a gente está vendo aqui que o tamanho da onda é 1 e a de baixo possivelmente também, a gente pode chutar que é igual, mas a última ela é bem maior. Então a gente tem uma interferência construtiva. Se a gente olhar a interferência destrutiva, a primeira está um pouco mais adiantada que a segunda. Mas ela está adiantada o suficiente para estar totalmente contrária. Então, quando essa está no pico, essa está no vale. Quando essa está no vale, essa está no pico. Então a gente diz que isso é uma interferência destrutiva. Por quê? Porque como resultado, a gente tem uma onda que não tem onda, ela não tem amplitude, porque ela se destruiu, como se não tivesse uma onda ali. E a interferência mista é quando no meio do caminho elas vão se encontrando, cada uma no seu tempo, e acaba fazendo isso aqui, que em cada lugar tem um valor, em cada lugar vai ter uma amplitude. E a difração, ela consiste em quando a onda passa por algum buraco, que nem está acontecendo aqui na nossa imagem, com uma fenda dupla também, acaba dela se transformar em uma nova frente de onda. E aí, dali, ela parte um novo foco. Então, é como se essa onda aqui tivesse acabado, dando origem a essas duas ondas, esses dois focos de onda, que aí seguem cada um no seu ritmo, seguindo o caminho de onda. Isso daqui é um outro exemplo, que aqui a gente primeiro só vê, né, as cristazinhas da onda, a frente de onda indo. Aqui seria mais ou menos o que a gente veria se tivesse, por exemplo, na água. Então a gente tem uma onda muito grande vindo, imagina que isso é um murinho pequeno. E aqui a gente veria a água fazendo as ondas em círculo. Quando a gente faz isso com duas fendas, essa daqui é a imagem que a gente tem. A gente consegue ver aqui direitinho o foco novo da onda, que nem está mostrando aqui nesse slide, F1 e F2. Aqui a gente consegue ver direitinho o foco. E aí quando a gente vai vendo a distância, quanto mais vai distando, a gente consegue dar uma leve discernida no que é esse feixe de onda, o que é essa onda, o que é a outra onda. Mas você vê aqui no meio que tem uns pontos que a gente não consegue discernir. Por que acontece isso? Porque aqui elas interagem de forma destrutiva. Enquanto nesses meios
nesses meios, nesses pedaços que a gente consegue ver a crista de onda, é porque aqui elas interagem de forma ou mista ou construtiva. E isso é importante para a gente. Por que isso é importante para a gente? Porque quando a gente vai olhar a nossa imagem, a gente vai ter, possivelmente, dependendo do laser que vocês forem usar, que a gente já vai falar disso, a gente vai ver um negocinho desse aqui. Ah, mas o que é isso? Bom, olha só. Aqui não é a nossa fenda dupla? Aqui seria como se tivesse a nossa fenda dupla. Olha só, aqui tem uma fenda, aqui tem a fenda e aqui tem o anteparo, que vai ser como a parede para receber a luz. Você vê, aqui no meio está muito mais forte do que nos cantinhos, apesar de que aqui está mais forte do que aqui. O que acontece? Quando a onda bate aqui, ela vai e se junta ali. Ela vai e difrata. Vamos olhar aqui essa figura. Ela difratou aqui. E aí ela vai chegando até um ponto. Quando essa onda chega aqui e essa chega aqui, aí elas interagem. Esse pedaço vai interagir. Agora, como vai interagir? De forma construtiva, destrutiva. A gente vê isso aqui no anteparo. Tá vendo que aqui quase não tem luz? Porque aqui ela age de forma destrutiva. Enquanto aqui, nesse pedaço de maior intensidade, ela age de forma construtiva. E a partir desses pontos mais escuros, ela fica destrutiva só? Não é isso. É porque a gente sabe que a luz ela não consegue se expandir para todo sempre. É isso que acontece. A intensidade dela vai caindo já normalmente. Então, a luz vai diminuindo, até acabar. Só que nesse processo ela vai fazendo o fenômeno da difração e da interferência de onda. Aqui a gente consegue ver um exemplinho melhor de como é que é a difração na fenda dupla, porque no próximo corte eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer o cálculo. Só que com o meu potencial de desenho, eu preferi botar essas imagenzinhas aqui para vocês, para a gente ter uma ideia melhor de como funciona. Aqui é basicamente a imagem que eu mostrei para vocês aqui atrás, só que explicando o máximo e mínimo, ditando onde que é máximo e mínimo, que nem tá aqui, ó. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Opa, voltei ao invés de para frente, opa. E aqui a gente vê como classificar isso. Olha só, quando a gente está olhando, fazendo nosso cálculo, a gente vai fazer o cálculo pela parte que segue o mínimo. Por que o mínimo? Porque o mínimo a gente vai conseguir contar. Já já isso vai fazer mais sentido. E aí a gente vai ter que ter essa imagem aqui na cabeça. Eu tentei desenhar para vocês, mas não ficou muito boa não. Mas é essa imagem aqui que eu quero fazer. Essa daqui eu acho que tem um esboço ali já, mas essa daqui que é importante pra gente. Por quê? Porque aqui a gente consegue fazer essa relação. A gente está vendo esse triângulozinho aqui e esse triângulozão aqui. Que também vem daqui até aqui. Por que ele é importante pra gente? Porque ele que vai deixar a gente fazer a nossa conta para encontrar o valor dessa distância, que vai ser a grossura do nosso fio de cabelo. Gente, esse daqui é um esboço meu dessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês. Só dando mais uma explicada, a gente pode olhar essas franjas aqui como sendo a onda vista de cima. E aí a gente consegue enxergar essas franjinhas aqui. Bom, a gente já viu esse gráfico aqui, essa imagem, só reforçando que assim, esses pontos onde elas vão se encontrando de forma construtiva são pontos de máximo. Enquanto quando a gente tiver uma no pico e a outra no vale, são pontos de mínimo. Por quê? Porque elas estão se destruindo. E aí a gente tem ondas desse tipo aqui. Vamos olhar então de forma geométrica, que nem a gente fazia quando começou a estudar a parte de ótica. Bom, aqui no meio, como a gente já viu, vai ter uma interferência construtiva. Mas por que isso acontece? Essa distância que a luz percorre aqui e aqui embaixo é a mesma. Então, a gente tem
a mesma quantidade de ondas sendo reverberadas aqui em cima. E aí, quando chega aqui, elas estão no mesmo ponto de onda e interagem de forma construtiva. Bom, agora, o que acontece se a gente subir um pouquinho esse ponto aqui? Ao invés de pegar aqui no meio, eu pego um pouco aqui mais para cima. O espaço que essa onda vai percorrer e que essa onda vai percorrer não são mais os mesmos. Na verdade, o nosso eixo do triângulo agora deu uma leve alteradinha num ângulo θ. E agora, como é que eu faço para calcular isso? Com calma, olha só. Vamos dar um zoom nesse pedacinho aqui. Quando a gente olha o feixe saindo daqui, das duas fendas, a gente consegue ver ele fazendo a base do triângulo. Só que, se a gente juntasse esses dois assim, ó, e ainda botasse um ângulo de 40 graus aqui, a gente consegue um outro triângulo que é semelhante ao nosso grandão. E aí, dependendo do tamanho desse cateto aqui, a gente já consegue descobrir se é uma interferência destrutiva ou construtiva. Se a gente tiver uma distância aqui equivalente a um comprimento de onda inteiro, a gente já sabe que vai interferir de forma destrutiva. Aqui é uma altura H. Ah, tá. E o que eu faço com isso? Bom, para a gente descobrir isso, a gente consegue, a gente consegue descobrir o tamanho, a distância entre as nossas fendas da seguinte forma, fazendo uma relação com esse θ. Ah, mas que relação que eu vou fazer? Ora, pois, a gente precisa do nosso Dzinho aqui. Ele é a hipotenusa do nosso triângulo. E a gente quer saber o tamanho desse ângulo aqui, desse cateto aqui. Então, a gente precisa do cateto oposto. Quem que trabalha com isso? O nosso seno, que fica cateto oposto sobre a hipotenusa. Ah, tá, mas eu quero descobrir isso aqui. Eu não faço ideia quanto foi o ângulo. Ah, mas eu sei qual altura está o primeiro mínimo e se é a distância que a minha fenda está do meu anteparo. Então, eu posso fazer o quê? Tangente do ângulo, que vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai ser a nossa distância. Nosso triângulo está aqui. Aqui é o Hzinho, a distância. Aí aqui é o meio da fenda, onde a gente está aqui. E aí a gente consegue achar essa relação para descobrir o nosso D, sendo nossa frequência sobre o seno do ângulo. Então, gente, como eu tinha falado, para o nosso experimento, a gente vai precisar de uma canetinha laser. Eu usei essa aqui, mas não precisa ser essa aqui não. O negócio é essa pontinha. A gente precisa do laser. Por que eu usei esse aqui? Só para falar. Porque aqui eu cliquei, aí tá funcionando. Se for aqueles que a gente tem que ficar apertando, o que a gente usa? Durex. Ou alguma outra coisa que possa ficar pressionando lá o botão
para a gente não ter que ficar segurando ele direto numa posição só. Por quê? Porque a nossa mão ela dá uma tremidinha. E aí a gente pode não conseguir observar. Bom, canetinha laser já foi. O que mais que a gente precisa? Obviamente, se a gente vai fazer a difração num fio de cabelo, um fio de cabelo. Não dá pra ver muito bem, mas chegando aqui perto a gente vê que tem uma sombrinha aqui no que tá na minha mão. Papel milimetrado, pra gente poder usar que nem régua. Régua, trena, e aí a gente precisa dessa régua mesmo, que nem a gente já conhece. Trena é aquela maior que a gente consegue esticar, ou fita métrica. Por quê? Porque a gente vai precisar medir a distância, uma distância grande, que é a distância do fio de cabelo até o nosso anteparo. E aí, apoios. Por que eu botei só apoios? Porque a gente vai ver o que a gente precisa usar de apoio. Bom, como vocês vão ver, eu usei isso daqui como apoio para o laser e isso daqui como apoio para o fio de cabelo. Para o fio de cabelo, eu ainda usei uns potinhos para poder segurar o fio de cabelo. O fio de cabelo tá aqui no meio, ó. Se vocês quiserem ver, quando chega aqui mais perto dá para ver a sombra. Aí eu prendi nesses potinhos e botei em cima da agendinha para ficar na altura. Mas aí depende do que você quiser. Se você quiser usar um potinho de remédio e grudar com durex aqui do lado, pode fazer, desde que fique do jeito que a gente vai mostrar agora. Gente, essa daqui é uma montagem antiga que eu fiz. E você vê, eu ao invés de usar o potinho, eu usei esses pregadores de página para poder segurar o fio de cabelo. Ao invés de usar a caixinha, eu usei o caderno para poder apoiar o laser. Mas era só esse adendo, assim. Dá para usar o que a gente tiver em casa. E o nosso projeto montado fica assim. O nosso laser vai entrar aqui atrás. E aí eu usei de apoio essa caixinha. E tentei usar umas massinhas para prender ele, mas não deu muito certo. Usei uma agenda e para poder subir aonde vai ficar o fio de cabelo, eu peguei esses potinhos e coloquei ele aqui no meio. Dá pra ver bem de levinho ele aqui, ó. Deixa eu ligar o laser. Que dá até pra ver ele já batendo aqui no laser. No fio de cabelo, né? E batendo lá no nosso anteparo. Aí o anteparo é uma folhinha A4 milimetrada, que eu falei com vocês. Eu prendi ela aqui usando durex, que aí depois dá pra soltar. E olha só, se a gente observar com a luz acesa, a gente consegue ver bem de levinho uma parte mais escura aqui embaixo, aí outra aqui, aí volta a ficar mais claro. Isso acontece porque são aqueles pontos de mínimo que a gente tinha falado agora há pouco. Dá para chegar muito perto, senão a câmera fica na frente do laser. Deixa eu ver se talvez desligando a gente consiga ver um pouco mais. Olha só. Aí ele até se estende mais. A gente consegue ver melhor. Por quê? Porque não tem outra luz interferindo com ele. A gente vê até mais embaixo da folha e até mais em cima. Bom, e agora com isso, professor? Primeiro, a gente tem que ver as medidas que a gente precisa. Bom, a gente vai precisar... As contas foram todas embora. Mas não tem problema, a gente faz de novo. Bom, a gente quer descobrir o tamanho da nossa fenda. Então, a gente quer desenho. Desenho a gente não tem. Então, um pontinho de interrogação. Por quê? Porque é o que a gente quer descobrir com o nosso experimento. Então faz sentido a gente não ter. A gente precisa também... A gente vai ter dois triângulos, né? Aquele triângulo grande
com a nossa altura e a distância, e o nosso ângulozinho aqui, que é importante para a gente poder usar depois no outro triângulo, que vai ser esse aqui. Tururu. Que aí tem a nossa distânciazinha. E aqui a gente vai saber o tamanho do comprimento de onda que alterou. Então aqui a gente vai usar seno de θ m lambda sobre d. E aqui a gente vai usar tangente de θ. Na verdade, a gente pode usar direto. O quê? A gente sabe que o seno de θ é o cateto oposto e a hipotenusa. Ah, mas eu não tenho hipotenusa. Vai, mas claro que tem. A hipotenusa é a raiz da distância ao quadrado mais a altura ao quadrado. Olha só, olha que maravilha. Então a gente só precisa substituir esses valores aqui. Ah, mas tem um negócio, né? A gente não tem nenhum desses valores. Ah, então a gente tem que tirar as medidas. Como é que eu vou descobrir esse D aqui? Bom, esse D aqui a gente vai descobrir fazendo a medida da nossa fenda, que é o fio de cabelo, até o anteparo. Aqui eu já me adiantei. Eu sei que da nossa fenda até o fim da mesa tem 103 centímetros. Ah, e como é que você mediu isso, professor? Eu usei essa fita métrica. Ah, mas tem que ser essa fita métrica? Não, não tem que ser essa fita métrica. Mas a gente tem que ter certeza de que ela vai estar retinha. Ela não pode ficar ondulada, nem pode ficar curva. Por quê? Porque, que nem no triângulo retângulo, a gente sabe que essa medida aqui é menor que essa medida aqui. Então, a gente vai precisar fazer essa medida retinha. E tem outro problema. A minha vem só até 1,50. A minha distância ia mais do que 1,50. Aí eu fiz separado e vi que a distância do fim da mesa até o meu anteparo são mais 62 centímetros. E aí eu fico com 165. Tudo certo? Ah, tá. Agora eu já tenho a minha distância. Agora eu preciso do meu H para poder fazer essa conta. Como é que eu vou descobrir o H? Eu vou vir aqui, vou escolher um desses pontinhos de mínimo. Ah, eu quero esse primeiro, eu quero esse segundo, eu quero terceiro. Aí você que vai escolher. E você vai ver a distância que ele está do ponto do meio. E aí, como é que você vai fazer isso? Bom, preciso que você veja direitinho. Por que a gente está usando um papel milimetrado? Para já ajudar a gente a fazer essa medida. Cada quadradinho desse tem 1 milímetro. Então, já vai ajudar a gente na hora de usar a régua. Bom, a gente vai pegar um desses aqui, vai escolher. Ah, eu quero... E aí é importante, por quê? Porque esse M aqui, ele vai dizer pra gente qual é o número do mínimo que a gente escolheu. Ah, se eu escolher o primeiro mínimo, então o nosso M vai valer 1. Se eu escolher o segundo mínimo, o nosso M vai valer 2. Se eu escolher o terceiro, nosso M vai valer 3. E por aí vai. E aí eu tenho que ver, se eu escolher o meu primeiro mínimo, eu tenho que ver o H dele e o M vai ser 1. Se a gente escolher o segundo mínimo, eu tenho que ver o H dele e o M vai ser 2. E por aí vai. Bom, e o nosso lambda
Aí a gente tem que procurar na internet. Ou na internet, ou alguns lasers têm escrito atrás um papelzinho assim: atenção, não olhar diretamente para o feixe luminoso. Aí tem aqui. E aí aqui está escrito o tamanho do nosso laser em algum lugarzinho aqui. Eu sei que, por exemplo, o meu vermelho dá 650 nanômetros. Bom, e aí a gente vai pegando todas essas medidas. O H com papel milimetrado, o D a gente vai ver como que a gente vai conseguir medir daqui até ali. O laser a gente procura na internet e o M, que nem o H, a gente vai ver pelo mínimo ali que a gente estiver pegando. E por fim, a gente vai fazer a nossa continha aqui, que vai ser o diâmetro do nosso fio de cabelo, ou seja, a distância entre as fendas, igual ao número do mínimo, o seu comprimento de onda e o seno de θ embaixo. E quem vai ser o seno de θ? O seno de θ vai ser esse valor aqui que a gente tiver descoberto. Voltando aqui, galera, só para falar que qualquer coisa é só comentar aqui embaixo e eu vou deixar um roteirinho escrito de como é que pode fazer esse experimento, caso vocês queiram acompanhar. É isso aí, gente. Tchauzinho.